Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. No programa de hoje vamos discutir como os saberes dos professores podem ser ponto de partida para a formação contínua. Convidamos para o debate o professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, Walter Soares Guimarães. A coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, Isaneide Domingues. E a supervisora pedagógica do Salto para o Futuro, Rosa Helena Mendonça. Saiba agora como você também pode participar do Salto para o Futuro. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Começar pelo professor Walter Soares, como eu disse na abertura, o senhor é professor da Universidade de Goiás e teve a sua tese de doutorado em função dos saberes docentes e da identidade profissional. Queria começar então, com base no seu texto, o senhor fala bem da importância desses saberes docentes na formação contínua. Por que eles são importantes nessa formação e de que maneira? Pois é, boa noite. Eu agradeço o convite para estar nessa mesa junto com as colegas, a Rosa e a Isaneide, e para discutir esse tema tão importante da formação continuada. Eu queria dizer inicialmente que eu trabalho com didática e estágio, então tenho um pouco os pés na realidade da escola. Esse tema hoje é um tema muito recorrente, mas não foi sempre assim. Tempos atrás, quase que se tinha de convencer o professor da necessidade da formação continuada. Tinha-se um entendimento de formação do profissional como algo acabado, como o profissional pronto, né? Hoje, essa situação é mais confortável porque já há um convencimento de que é necessária a formação continuada, dado o contexto de mudanças sociais, mudanças na escola, as exigências que se faz pelos alunos, pelos pais, ao professor, à escola de maneira geral. Além do mais, devido aos avanços do conhecimento nessa área de formação de professores, a questão da interdisciplinaridade e assim por diante. Então as pessoas se tornam mais flexíveis, mais tolerantes com perspectivas diferentes e vão vendo a necessidade de se atualizar constantemente, né? E o texto que está servindo de referência para essa discussão tem como título Saberes Profissionais, ponto de partida para a formação contínua de professores. Esse texto já começa indicando uma perspectiva um pouco diferente da formação continuada hoje, né? Então, diferente sob dois aspectos. Primeiro, a referência para a formação continuada do professor não é o que o professor não sabe, não tem aquela perspectiva de capacitar o professor, assim por diante, mas são os saberes profissionais do professor como ponto de partida. Tem-se aí o professor como um profissional que constrói saberes para dar conta da sua realidade profissional. Então, em segundo lugar, esse texto dá uma perspectiva diferente, porque indica que a formação continuada precisa se dar a partir, de fato, do professor, das suas necessidades, da escola. Assim, né? Eu espero, no decorrer desse debate, juntamente com meus colegas, contribuir fornecendo algum instrumento conceitual para nós todos pensarmos a nossa formação, especificamente a nossa formação continuada. Tá certo. A professora Isaneide é coordenadora pedagógica de o seu Vila Curuçá, é isso? Correto? Eu sou coordenadora da EMEI do EMEI. O seu tema, né, a sua linha de pesquisa no doutorado que está em andamento é o papel do coordenador pedagógico. Queria que você falasse um pouco desse papel do coordenador pedagógico nessa atividade de formação contínua dentro da escola. Tá, eu acho que eu fico bastante tranquila de falar do ponto de vista do coordenador pedagógico, porque eu acho que o coordenador coordena, mas coordena a partir dessa necessidade que o Walter levantou agora. Quer dizer, o que é a escola? A escola tem um projeto pedagógico, o que ela pretende com esse projeto pedagógico? E o que o professor, que tem os seus saberes, que constrói esses saberes no decorrer do seu trabalho, ele entende que precisa melhorar, o que precisa transformar, o que precisa pensar. Tá? O que precisa refletir. Então, pensar projetos de formação continuada é pensar na necessidade do professor, é pensar nesses saberes do professor, aonde ele está e para onde ele quer ir. E a escola, particularmente a escola no município de São Paulo, tem possibilidade de a gente fazer essa reflexão, tem espaço para isso. E, portanto, a gente tem construído projetos interessantes, importantes e que eu acredito que tem ajudado os professores. Mas
tendo como base o quê? Esses saberes do professor, porque é na escola que ele que desenvolve a prática dele, né? E como é que o coordenador, atua nessa articulação com os professores? Ouvindo esse professor, né? Fazendo o levantamento dessas necessidades, né? Levantando isso também com a comunidade, trazendo isso para a discussão com os professores e levantando com os professores os projetos que eles acham interessantes, que acham importante para o desenvolvimento daquela concepção de ensino, daquele trabalho naquela localidade. Então, o trabalho do coordenador é esse, né? De gerir esse espaço de formação, mas partindo do quê? Desse diálogo e dessa audição ao professor. Nessa instituição que você está, são esses os desafios que você encara? Sim, são esses os desafios. Não é uma coisa absolutamente tranquila, mas é uma possibilidade que tem direcionado o nosso trabalho. Tá certo. Roselena, todo mundo já conhece, supervisora do programa do Salto para o Futuro, também é professora da Faculdade de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá e tem o seu tema como dissertação de mestrado, né, já realizado, a escola como promotora de leitura. Pensando um pouco no Salto para o Futuro e nos vários programas de educação à distância que a TV Escola tem, quais são os desafios dessa educação à distância voltada para a formação contínua dos professores? Bom, boa noite. Os desafios do Salto, Bárbara, você também conhece, porque também vivencia, né? Eu acho que a gente podia talvez centrar em 3 verbos, que seria assim, conhecer, ouvir e trocar, né? É conhecer quem são esses professores. Assim, é uma coisa bem até pretensiosa, você querer dialogar com os professores do Brasil inteiro, né? De várias regiões do país, com realidades diferentes. Tentar ouvir esses professores num meio que foi pensado, né, para ser um meio unilateral. Quer dizer, a TV não foi um meio pensado, ela vem se modificando, ela vai passando por transformações, mas ela é um meio pensado a partir de um centro de emissão, né? Então a gente vai ter que usar outras tecnologias, como telefone, fax, e-mail, para estar junto desses professores, ouvindo esses professores. E trocar, na medida em que a gente vai conhecendo projetos, nesses anos todos de programa, gravando nas escolas, tentando captar, assim, não uma realidade, mas pelo menos uma parcela dessa realidade, desse trabalho que é feito nas escolas, para que a gente possa ter um painel, ainda que superficial, do que é essa realidade das escolas brasileiras, de como elas são diferenciadas, né, por regiões, por escolas mais nas áreas mais rurais, escolas nos grandes centros urbanos, as diferenças, as especificidades, e poder trocar com esses professores. Quer dizer, eu acho que o que a gente consegue muitas vezes é muito mais criar uma falta, né, para que o professor busque estudar, pesquisar, olhar a bibliografia que é sugerida no site, do que propriamente responder, que eu acho que eu já estou até falando demais, nesse breve espaço de tempo da televisão. Pensando um pouquinho, você também é pesquisadora da área de comunicação e educação. Como é que você vê o uso da televisão de uma maneira geral, na sala de aula, como um instrumento de formação, para a formação contínua do professor? Eu acho que cada vez mais a TV, as pesquisas mostram, os últimos dados do IBGE, a TV é o eletrodoméstico que está mais presente nos lares, a nossa população gosta da TV, a gente tem uma TV forte. Pensando na TV comercial, ela já está na vida das crianças. O nosso desafio aqui é fazer, através de uma TV escola, de uma TV educativa, uma programação que permita também esse uso para a formação do professor. Mas, além disso, acho que essa interface vem mostrando, quando eu vim trabalhar aqui na TV há anos atrás, né, o que eu conhecia de TV? Muito pouco, como pesquisadora, com a leitura de alguns textos teóricos. A gente aprende na prática, né, e tem uma troca, assim como vocês também na área de jornalismo, vão fazendo uma imersão nesse mundo da educação, né, para que haja já numa formação contínua, porque não tem hoje ainda uma formação específica, alguns cursos já apontam para essa interface, mas na verdade a nossa formação ela é em serviço, ela se dá em serviço nos embates, nas concordâncias, nas discordâncias, né? Ela se dá nessa forma, quer dizer, eu acho que nós todos aqui passamos por um processo permanente de educação continuada. Tá certo, a gente já tem uma participação no programa de hoje, da Maria José, do Maranhão. Olá, Maria José. Olá, sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. No boletim, página 39, fala: os saberes agrupam-se em
saberes disciplinares, saberes pedagógico-didáticos e saberes da cultura profissional. E que os professores ensinam não só o que sabem, mas também o que são. Gostaríamos de ouvir comentários da atuação do professor em relação a esses tipos de saberes. Boa noite e obrigada. Obrigada, Maria José, mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Eu espero você amanhã no último programa dessa série, tá bom? Professor, fique à vontade porque ela faz referência, claro, ao texto, né, que o senhor escreveu. Então, eu coloco aí 3 saberes. Na verdade, os saberes profissionais do professor são uma maneira de tentar aglutinar, de tentar agrupar esse conjunto de saberes do professor. Na verdade, é muito mais fácil a gente defender que os professores, que o ofício docente é um ofício pleno de saber, do que dizer quais são esses saberes. Então, dizer que são saberes disciplinares, pedagógicos, didáticos, da cultura profissional, é uma forma de tentar aglutiná-los, né? O que eu queria chamar a atenção dizer o seguinte: na verdade, em última instância, saberes disciplinares nós sabemos o que são, mas se a gente for dizer o que são, na verdade, isso para o professor, poderia dizer assim, olha, o professor, na verdade, ele detém ou ele desenvolve saberes relativos ao planejamento e à gestão da matéria, do conteúdo que ele ensina, formas de planejar, formas de administrar essa disciplina, de avaliar, assim por diante. São saberes relativos, são saberes disciplinares, relativos à gestão e ao planejamento dessa disciplina. Saberes relativos à gestão da sala de aula, são saberes que eu chamo de pedagógico-didáticos. Eu diria, o ritmo da sala de aula, a forma de chamar a atenção do aluno, maneiras de explicar e assim por diante. E também saberes pedagógicos didáticos, referentes ao ser e estar na profissão, referentes a uma certa adesão profissional do professor. Esse último tipo de saber profissional, eu acho que há uma certa inovação nisso, porque normalmente, muitas vezes, os cursos de graduação, os cursos de licenciatura que formam o professor, nem sempre incentivam, nem sempre destacam muito a vantagem, as possibilidades de vantagem de ser professor, né? Então, facilmente, esses cursos podem não contribuir para que o professor resista a uma certa desqualificação da profissão e assim por diante. Então, são saberes relativos à adesão profissional, à cultura profissional. Tá certo, a gente já tem alguns e-mails também. O primeiro é do pessoal da equipe do NTE, da TV Escola de Anápolis, em Goiás, e eles fazem a seguinte pergunta, Isaneide: o boletim destaca a importância do coordenador pedagógico na formação continuada do professor. Mas como mostrar a este profissional a sua importância para a atuação do professor, já que ele tem que fazer serviços burocráticos e de assessoramento aos alunos? Como é que você vivencia isso? É a função também do coordenador pedagógico ter essas questões burocráticas muito presentes nesse dia a dia dele, ou o foco é o professor? Ou deveria ser? Eu entendo que as questões burocráticas que acontecem, embora ainda aconteça num número superior àquilo que nós desejássemos, ela também tem uma função pedagógica. Então, o coordenador tem que ver qual a necessidade dessa demanda de papéis e de diários e tudo aquilo que possa estar impedindo o professor de estar refletindo sobre sua prática. O que é importante? Uma outra coisa é pensar no tempo que esse professor tem para refletir. É o coordenador que vai pensar nisso. Quer dizer, se eu tenho reunião pedagógica, que espaço que eu uso para o professor refletir, para ele discutir sobre as questões burocráticas que ele tem que fazer, mas é o coordenador que vai estar articulando isso dentro da escola. Então, eu diria para você que isso depende de região para região. Então, existem regiões como São Paulo, por exemplo, que nós temos, além das reuniões pedagógicas, nós temos reuniões para articulação do projeto político-pedagógico, nós temos reuniões de formação dentro do horário do professor. Então, essa gama de possibilidades permite que o coordenador articule todos esses momentos. Tem que romper com uma cultura também, você não acha? Assim, uma cultura de colocar o burocrático, muitas vezes,
para além das questões pedagógicas. Priorizar a questão burocrática em função da questão pedagógica. Eu acho que a escola vem mudando. Eu fico pensando, o que seria esse burocrático que o professor aponta, né? Porque se for o burocrático, a caderneta do professor, por exemplo, eu não entendo isso como um burocrático, mas como organização do trabalho pedagógico, né? Então, se o burocrático é o preenchimento do boletim do aluno, também não entendo isso como burocrático. Então, de município para município, de estado para estado, isso tem um peso. E aí nós precisaríamos estar avaliando, e é claro, dependendo de como isso acontece, aí discutindo isso para que essas questões cheguem aos órgãos competentes e mudem essa situação, né? Tá certo. A gente tem a participação de Mato Grosso, olá. Eu sou coordenadora de uma escola e eu tenho muita dificuldade de reunir o pessoal, que eles já são formados em nível superior, mas, no entanto, nós temos muita dificuldade de fazer dessa ligação. Como é que eu devo agir com esse pessoal, com essa clientela? Eu gostaria que vocês me ajudassem nisso. Obrigada. Rosa, como você é uma professora de uma universidade, como é que você vê essa situação, como é que você encara essa questão dentro das escolas? Né? Eu também trabalhei muito tempo na rede, né, na rede municipal aqui do Rio de Janeiro. Eu acho que assim, como é que a gestão desse espaço de formação está sendo encaminhada, né? Como se deu a escolha do coordenador pedagógico? Houve uma sondagem inicial de quais seriam as demandas daquele grupo, naquele momento, por onde começar, de que maneira organizar, que horários priorizar, que espaço priorizar, que momentos dessa formação se daria dentro da escola, que momentos dessa formação poderia ser fora da escola. Eu acho que se você conseguir, de alguma maneira, fazer essa sondagem, ouvir, sem democratismo, mas realmente assim, é muito difícil aceitar um trabalho que vem de cima para baixo, que não é exatamente o que aquela escola está precisando naquele momento, não responde aos anseios daquele professorado. Eu acho que uma vez colocado isso, tem que ter um tempo também para a adesão dos professores. Porque a gente sabe que a escola pública, eu acho que assim, é o espaço da democracia democrático por excelência. A gente tem professores concursados que professam diferentes crenças religiosas, que têm diferentes hábitos culturais, que são pessoas oriundas de diferentes camadas da sociedade. Esse é o grande desafio, é muito diferente de uma escola, por exemplo, particular, onde você compõe um quadro e quem não está adequado àquele quadro vai ter que procurar um outro espaço de trabalho, né? O desafio democrático justamente é esse, né? Não é fácil, mas eu começaria por aí, né? Eu acho que depois, se a gente tiver tempo, né, outras pessoas podem também falar. Bom, depois do intervalo vamos saber o que os professores pensam sobre a profissão e sobre a formação contínua. Até já. O que é ser professor? Quem é esse profissional que tem o compromisso de contribuir para a formação de crianças, jovens e adultos? Na reportagem vamos saber como os professores se definem, como avaliam essa profissão e o que pensam sobre a formação contínua. No dicionário, uma definição simples. Professor é aquele que transmite algum ensinamento a outra pessoa. Mas a prática revela que ser professor é algo muito maior. O significado de ser professor é ir além do transmitir o conteúdo. É ensinar, aprender e caminhar junto com o aluno para o mesmo objetivo comum. Para o pesquisador Antônio Novoa, da Universidade de Lisboa, os avanços tecnológicos e as mudanças sociais vêm exigindo um novo perfil do profissional da educação. Hoje, os professores têm que lidar não só com alguns saberes como era no passado, mas têm que lidar também com um conjunto de tecnologias, com uma complexidade social que não existia no passado. Isto é, quando todos os alunos vão para a escola, de todos os grupos sociais, dos mais pobres ao mais ricos, de todas as raças e todas as etnias, quando toda essa gente está dentro da escola e quando se consegue de algum modo cumprir esse desígnio histórico da escola para todos, ao mesmo tempo também a escola adquire uma enorme complexidade que não existia no passado. Mas quais são os saberes necessários para o exercício profissional? O professor tem que ser um ouvinte desse aluno, saber as suas expectativas, e acompanhar de alguma forma o que é importante para ele estar aprendendo hoje. Nós somos referencial para os nossos alunos, então a gente sempre tem que estar pensando
o que eu estou passando, como eu estou passando, como ele está me vendo como referencial. Então você tem que estar analisando se a sua maneira, o jeito que você está colocando o conteúdo, a sua explicação, se está atingindo, se está conseguindo, né, que o aluno está conseguindo entender. Se não tiver, você tem que analisar, tem que reavaliar e tentar mudar. São as mudanças e avaliações da prática pedagógica que criam a identidade do profissional e o jeito de ser de cada professor. A experiência é muito importante, mas a experiência de cada um só se transforma em conhecimento através desta análise sistemática das práticas e uma análise que é uma análise individual, mas que é também uma análise coletiva com os colegas, nas escolas e em situações de formação. Em certos momentos eu tenho que estar abandonando aquela educação que tivemos na infância, do que eu recebi dos meus professores, para estar me adaptando aos dias de hoje. Você reflete a partir da sua prática. A partir dos seus erros e dos seus acertos, você caminha com o trabalho com o aluno. E para que o professor possa avançar nessa caminhada, ele tem que estar sempre se atualizando. O professor tem que estar continuamente estudando, é lendo muito, é discutindo muito no coletivo, é se envolvendo muito com tudo que diz respeito à sua área. Às vezes está sendo impossível ter essa formação. Devido a trabalhar vários períodos, você tem que acumular cargo, a questão da remuneração não está sendo bem vista. A formação contínua do professor é um dos principais pontos para a construção de uma educação de qualidade. Você nunca sabe tudo, você não pode ter essa ideia em mente. Eu já aprendi tudo e agora vou passar isso que eu tenho, a minha bagagem já está completa. O professor, ele é um processo constante de aprendizagem. A formação contínua do professor, primeiro tem que partir dele. Ele tem que ter vontade, ele tem que ler, ele tem que se informar, ele tem que investir na sua formação. Estas práticas de formação continuada devem ter como polo de referência as escolas. São as escolas e os professores organizados nas suas escolas que podem decidir quais são os melhores meios, os melhores métodos e as melhores formas de assegurar esta formação continuada. Bom, professor Walter, o senhor fala no seu texto da importância da formação contínua como um fator que contribui para essa identidade profissional. A gente acabou de ouvir vários depoimentos de professores falando sobre essa identidade, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse fortalecimento a partir da formação contínua, por que e como isso se dá. E eu sei que o senhor queria comentar também a questão da Teoni, né? Sim, que ela fala um pouco de reunir pessoas, reunir esses professores para fazer essa formação contínua na própria escola. Só queria acrescentar que essa é uma pergunta recorrente aqui ao longo dessa série. Como eu faço? Muitos professores já ligaram perguntando como faz para reunir essas pessoas e fazer com que a formação contínua se dê de fato na escola. A pergunta da Teoni é muito interessante, toca no centro da questão, da dificuldade de operacionalizar a formação continuada. Eu diria o seguinte, no boletim, inclusive, diz que o coordenador pedagógico não é professor do professor, mas não existe formação continuada, aliás, dificilmente haveria formação continuada do professor sem o papel do coordenador pedagógico. E eu queria insistir num ponto que a escola tem momentos fortes que podem ser canalizados para a formação continuada. Os processos de planejamento, as reuniões pedagógicas, os conselhos de classe, as reuniões de pais, assim por diante. Mas eu quero destacar um aspecto que passa despercebido muitas vezes, é que a formação continuada do professor na escola, ele tem um traço também não formal. Então, o modo como o coordenador ajuda os professores a intelectualizarem, a compreender, a explicar os problemas da sala de aula, as dificuldades do dia a dia, isso vai contribuindo para que o professor também pense diferente, também vá se formando continuamente, né? Tá certo? Esse é um ponto que eu penso que às vezes a gente esquece desse traço não formal da formação continuada no dia a dia da escola, e não só através de momentos fortes, né? Com relação a saberes e a constituição da identidade profissional, quando a gente fala de identidade, a gente fala muito falando de identidade para os outros, são as expectativas que a sociedade tem em relação ao papel do professor. Seria as expectativas no sentido dos requisitos do ser professor.
E, na verdade, os saberes da profissão do professor são, na verdade, os aspectos mais substantivos, mais perceptíveis do fazer do professor. À medida que o professor atua bem, sabe fundamentar, explicar por que atua dessa ou daquela maneira, ele vai, na verdade, contribuindo para consolidar uma identidade que nem sempre está tão boa no contexto social, devido a outros fatores também, né? Por isso a formação contínua tem a ver com esse fortalecimento dessa identidade. Sim. Ok, a Ciseni de Goiás já aguarda a gente. Oi, Ciseni. Oi, boa noite. Eu falo da TV Escola de Anápolis, Goiás. Como fica a formação continuada do professor, sendo que ele está totalmente desmotivado com a profissão devido às condições de trabalho e à remuneração salarial? E quais os saberes necessários para que o professor possa estar repensando a sua prática? Boa noite e obrigada. Obrigada, Ciseni. Mais uma vez também, você participando aqui do programa. Eu conto com você no último programa da série, tá bom? Isaneide. Bom, Ciseni, uma das questões importantes é quais os saberes necessários. Bom, o professor tem que ter o saber curricular, ele tem que conhecer a disciplina, a matéria com que ele ensina. Acho que é importante ele saber. A formação inicial pode dar base para isso. A universidade vai estar trabalhando com isso, ou o magistério, nível médio, vai estar ajudando o professor. Ele tem, então, um saber metodológico, ele tem que saber como ensinar esse aluno. E isso também é importante e ele vai fazer uso disso para poder ensinar a disciplina. Mas eu creio que o professor também, ele tem a experiência dele, do contato com a criança e do contato da realidade. Você tem que considerar também a realidade em que ele está. Então, conhecer isso, que está para além dos bancos da universidade, mas tem a ver com esse envolvimento com a escola, o trabalho que ele tem ali, com o projeto que ele construiu, com o projeto político que ele construiu, e isso vai dar base para que ele atue e são saberes necessários, que eu acredito, necessários para a sua atuação. Agora, com relação à desmotivação do professor, a gente tem que... o professor precisa de condições para o trabalho dele. E aí, portanto, ele tem que, se ele está desmotivado, se ele tem a certeza do motivo pelo qual ele está desmotivado, então nós temos que tentar resolver essa situação de algum jeito. Então, o que está desmotivando o professor? Esse é um ponto. São as condições de trabalho na escola, local, ou são as condições postas para o professor em todo lugar, né? O baixo salário, a jornada de trabalho muito longa e outras coisas. Então, se o professor tem clareza de que é isso que está desmotivando, então ele tem que procurar por onde está lutando para melhores condições. São lutas sindicais, profissionais, né? Todo profissionais. Um conjunto de... os espaços de formação dentro da escola e fora da escola, também essas questões poderão ser discutidas para que ele encontre encaminhamentos coletivos. Eu acho que o Nova levanta uma questão importante, que é a questão da formação do professor. Como pessoa, ele ter vontade de se formar individual, mas ele também participar de um grupo e ter um grupo para poder também esclarecer. E aí eu tenho outra pergunta do pessoal da TV Escola de Anápolis, que diz o seguinte: segundo o boletim, as discussões ou trocas de experiências podem favorecer a releitura da experiência. Será que as escolas não poderiam ceder esses espaços para que o professor possa fazer estas discussões ou trocas de experiências, Rosa? Acho que isso é inegável, né? Eu acho que assim, os espaços de formação continuada, eles são previstos realmente tendo como locus privilegiado a escola, né? A escola tem que se pensar enquanto gestão coletiva em tempos e espaços específicos para essa formação. Agora, quando a escola não cede, esse corpo docente, como é que esse corpo docente pode se organizar? Acho que assim, é um direito profissional, né? A formação não é mais uma obrigação, não é mais uma tarefa do professor, mas um direito que ele tem. Então, se está difícil esse diálogo com a direção, com a gestão da escola, eu acho que os encaminhamentos têm que ser buscados, né? Junto a agregar a comunidade nessa discussão. Para que a comunidade, principalmente pais e responsáveis pelos alunos, tenham conhecimento, né, da importância desse espaço de formação e que a gente possa, e que os professores possam equacionar isso. Assim, não é fácil. Eu acho que a nossa escola, né, é uma senhora centenária, tem
tempos, tem grade, às vezes muito rígida, né? A gente mudar não é muito fácil, agora, né? Rosa, mudar uma coisa. Desculpa te interromper, pensando num pouco que você está dizendo, você acha então, acredita então que será que a educação não precisa entender que é uma educação pública e portanto a escola é pública e portanto esse espaço é público, de acesso principalmente a quem está essa comunidade escolar? Essa é uma discussão que pode estar dentro dessa formação contínua? Eu acho que com certeza, assim, mas se a gente pensar, talvez assim, dos papéis sociais todos vividos pelos profissionais, o de professor é que tem maior identidade até com a da família, né? A gente passa de filho para pai, né? E vai trazendo as experiências, vendo nos nossos pais o que a gente gosta, o que a gente não gostou da nossa formação e vai tentando mudar. O professor também, ele sai daquele espaço onde ele era aluno, passa por uma formação e retorna para aquele espaço com um modelo muito introjetado, né? Então, Todo se mundo... perpetua a ideia de que a escola é dele também? De que esse espaço é dele, é de alguma maneira, né? E acho que essas mudanças, elas demandam tempo mesmo. Todo mundo tem qual é a representação que se tem de escola? Se você olhar para a mídia, por exemplo, o que a mídia traz nas propagandas, muitas vezes nas novelas, o que o cinema traz? É uma representação de escola, é um tipo de professor que age de uma determinada maneira, isso é muito forte. Quando se tenta romper, muitas vezes a própria família também cobra da escola, assim, mas poxa, no meu tempo era assim, funcionava, agora estão querendo fazer diferente. Assim, é uma mudança e não é uma mudança simples, é uma mudança de alguma coisa que está muito introjetada, que tem uma representação muito forte social. Essa pergunta mexeu com os professores também, todos os dois já me pediram, por favor, eu quero falar. Fique à vontade, professor Walter já tinha falado? A questão das trocas de experiências, elas muitas vezes são meio mal vistas no meio acadêmico. As pessoas reclamam que são trocas de experiências que só confirmam o que se faz, que não inova, tem um traço meio mercadológico, como está colocado no texto, né? Mas, como a Rosa Helena está colocando, uma coisa difícil é se mudar a cultura da escola, né? Quando eu falo de cultura da escola, eu gosto de falar assim, dizer o seguinte, a cultura da escola é o modo como a gente vê, percebe, interpreta e faz as coisas por aqui. Então, parece-me que a gente constituiu a escola como lugar somente de ensinar, e não é o lugar do professor também aprender. E nessa concepção de que o professor produz conhecimentos, produz saberes, as trocas de experiência, ajudado pelo coordenador, pela coordenadora, pela direção, ajuda muito o professor a repensar a sua prática, a refletir sobre a sua prática. Então, na verdade, é questão de bulir, de mexer um pouco nessa cultura escolar como local somente de ensinar e não de aprender. E evitar que se faça troca de experiência para reafirmar o que se faz, mas para explicar o que se faz e fazer melhor. A Lúcia de Santa Catarina já aguarda. Oi, Lúcia. Que sugestões vocês dariam para reunir todo o corpo docente para uma formação continuada de 15 em 15 dias? Em que horário seria, então? No horário de aula? No intervalo? Com quem os alunos ficariam, dispensando eles um pouquinho antes? Essa é a nossa preocupação, porque nós não conseguimos juntar todo o corpo docente fora do horário de aula. Qual a sugestão que vocês nos dariam? Eu queria juntar a pergunta da Lúcia com a pergunta da Cisenia, que vai no mesmo caminho também. Gostaria de que comentassem apontando caminhos para melhorar o convívio dos professores. E ela diz aqui, nas escolas está cada vez mais difícil a troca de experiências entre colegas, pois o professor está sobrecarregado e não tem tempo para essa troca de experiência que enriquece tanto essa prática profissional. Quer dizer, são questões muito recorrentes aqui ao longo desse programa de hoje, né? Como unir esse grupo para essa formação. Na verdade, a gente tem um enfoque no como, né? E não é fácil mesmo, né? Porque se fosse fácil, todos estariam fazendo. Mas por quê? Porque uma parte desse tempo depende de vontade política. Então, que tempo que se tem? Então, depende. Uma outra parte, eu acho que o Walter já tocou quando ele disse, existem espaços, sim, que é os espaços das reuniões pedagógicas, que é os espaços dos conselhos de classe. Então, são espaços que existem, que têm que ser usados para a formação do professor. Agora, reunir todo mundo no mesmo espaço é muito complicado. Eu estou sendo absolutamente sincera, tendo visto que os professores têm acúmulos, e esses acúmulos eles têm que ser considerados no decorrer do processo. Mas é possível reunir um número grande, desde que se considere. É isso que se quer? Uma coisa interessante em relação à pergunta anterior é como fazer.
Então, se o professor precisa de mais tempo e não se tem esse tempo, uma boa ação é preparar projetos. É o professor preparar o projeto, não esperar que venha nenhum projeto pré-pronto, mas ele preparar um projeto e encaminhar, por exemplo, para a Secretaria de Educação Municipal, estadual, e dizer assim, olha, nós temos um projeto de formação, nós queremos chegar a isso por conta dessa necessidade específica, e aí então encaminhar. Eu acho que esse é um aspecto importante e que com certeza vai ajudar o professor. Bom, a parceria entre uma universidade e a Secretaria de Educação de Petrópolis, no Rio de Janeiro, vem garantindo a formação em nível superior de professores em exercício. Vamos conhecer essa experiência no próximo bloco. Salto para o futuro, volta já. No Rio de Janeiro, uma parceria entre a Universidade Católica de Petrópolis e a Secretaria de Educação e Esportes do município viabiliza a formação dos professores em exercício, com formação em nível médio, no curso de Pedagogia. Firmado em 1999, o convênio já possibilitou a formação de mais de 240 professores da rede municipal. A cidade busca se adequar à Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ao todo, são 133 escolas municipais com mais de 43 mil alunos no ensino fundamental e 1.095 professores. Promover a melhoria na formação dos educadores é uma das orientações da LDB. Para atendê-la, a Secretaria de Educação firmou o convênio com a Universidade Católica de Petrópolis. Posteriormente, logicamente, foi para dar melhor qualidade no ensino, né, e valorizar o magistério. Hoje nós temos cerca de 500 professores, sendo que 247 já se graduaram. A partir de 2003 nós começamos a formar já professores e agora faltam 253 para concluir o curso. Os professores da rede municipal matriculados no curso recebem bolsas integrais. É o caso de Rosemary Anechini, que leciona na Escola São Judas Tadeu. Então, a busca exatamente é acrescentar aquilo que eu já tenho na prática em termos de teoria e também está alcançando uma prática melhorada, uma busca de prática pedagógica mais atual. Atualidade que norteou a construção do currículo do curso de Pedagogia, elaborado em conjunto pela Secretaria de Educação e pela Universidade. E dessa forma, então, fizemos um trabalho que desse conta tanto das diretrizes para a formação de professores que estavam sendo discutidas, como também atendendo à Prefeitura e à Secretaria de Educação, que já encaminhava esse convênio para a capacitação dos seus professores. A valorização das experiências vividas pelas alunas é uma constante nas aulas. Nesse dia, o tema é o projeto político-pedagógico. Porque fazer o projeto para cumprir essa determinação de lei é importante, sim, mas também que ele seja utilizado, que seja não só seguido pela escola, como pela comunidade que supostamente fez parte dele também. Numa sala de aula com alunas que também são educadoras, o papel do professor formador tem um diferencial. É um professor que tenta refletir junto com os alunos a partir da realidade que eles possuem. Os reflexos e as contribuições da formação já começam a ser percebidos por outros envolvidos no processo. Esse grupo que já concluiu e o grupo que está cursando, eles trazem a contribuição de tudo que há mais novo em termos de educação, né? Então isso reflete positivo na escola, porque você vê assim, um grupo com uma qualidade maior na metodologia, no trabalho do dia a dia do aluno. A universidade, ela se renova à medida que ela tem como seus alunos, os professores da rede municipal. Os conhecimentos, eles são trocados, há uma interlocução entre a faculdade, entre os professores que estão na universidade e os professores da rede pública. E para as professoras, agora na condição de alunas, o curso tem proporcionado várias descobertas. Você passa a descobrir caminhos que você até então não conhecia, para mudar a sua prática pedagógica. A gente está se reciclando, está conhecendo os teóricos, então essa teoria que a gente vê aqui, a gente pode colocar na prática. E eu acho que com isso ganha o aluno e o professor também, porque a gente se sente mais seguro naquilo que a gente está fazendo. Eu
Eu queria aproveitar esse vídeo, Rosa, para fazer mais uma pergunta do pessoal da TV Escola de Anápolis, Goiás. Obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Salto. Os cursos de formação de professores oferecidos pelas instituições de ensino superior têm custos altos comparados com a média salarial do professor. As secretarias não favorecem para que o profissional possa ter acesso a estes cursos. Gostaria que vocês, ela pede que um de vocês comente essa afirmação. A partir do vídeo que a gente viu um exemplo contrário. Eu acho que alguns convênios vêm sendo firmados aqui no Rio. Por exemplo, nos anos 90, eu até participei, nessa época trabalhava na Secretaria Municipal de Educação, de um convênio com a UERJ, com a Universidade do Estado, para a formação de professores. Então a gente tem as universidades públicas. Pensando nas universidades privadas, muitas têm feito convênios com as secretarias e os descontos são muito grandes. Muitas vezes as próprias secretarias cobrem essa demanda. Tem também as possibilidades de formação à distância. Eu acho que assim, algumas estratégias já vêm sendo utilizadas para minimizar, né, essa defasagem entre a possibilidade salarial do professor e essa possibilidade dele fazer essa formação em exercício, que seria, na verdade, um direito. Eu sei de algumas dessas experiências, mas acho que sempre é uma demanda, acho que da categoria organizadamente, pressionar realmente as secretarias para que isso se amplie nessa possibilidade. E o que a gente pôde ver no vídeo é que o fato de serem professores que já estão em exercício influencia também no curso de formação inicial. Muito, porque você vê que é uma via de mão dupla, né? Eu acho que houve um momento que a universidade e a escola, né? Muitas das pesquisas em educação trataram, inclusive, do fracasso escolar, né? Num sentido de estar dentro da escola, tentando compreender aquela realidade, mas e o retorno, né? Na verdade, assim, quem forma os professores, né? Então, quando você discute o fracasso da escola, a universidade está discutindo também seu próprio fracasso como uma instituição formadora. Então, se tem que ter realmente uma sintonia muito grande entre os formadores, né, os cursos de formação e a realidade das escolas. Acho que pode ser uma troca muito interessante. A gente tem a participação agora do James, do Tocantins. Olá, James. Olá, Bárbara. Boa noite a toda a equipe do Salto, professores convidados e cursistas em todo o país. Sou o professor James Aguiar Araújo, orientador de aprendizagem do teleposto do Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, em Araguaína, Tocantins. O Walter Soares cita no boletim que não é fácil alguém se identificar com uma profissão que oferece poucas referências positivas e mobilizadoras. Pergunto, quais são as estratégias que os coordenadores pedagógicos devem estabelecer nos cursos de formação contínua para contornar este problema? E também, até quando as escolas continuarão perdendo excelentes profissionais que terminam buscando outras profissões mais rentáveis? Boa noite, até a próxima. Até, James. Eu espero você amanhã, tá bom? Obrigada por hoje. Professor Walter. Pois é, a questão do James é desafiadora. Não há como esconder, James, que grande parte dos problemas da formação, da questão professor de maneira geral, estão externos à questão da profissão. Eu diria que a questão séria é a questão do estatuto do professor, como nós já dissemos aqui, a questão da remuneração, do prestígio, da jornada, das condições de trabalho, assim por diante. E quando nós falamos de formação continuada aqui, fica parecendo pode parecer que a gente está desconhecendo esse contexto adverso, que não ajuda muito, né? Mas o que eu penso é o seguinte, nós não temos poder de elaborar resoluções, portarias para mudar essa realidade. Então, é a partir do que nós temos à mão, que nós podemos fazer alguma coisa, trabalhando com os professores para que eles se formando melhor, ressignifique a sua profissionalidade, assim por diante. E, na verdade, a sociedade não vai estar disposta a pagar por uma profissionalização que ela julga que não merece. Então, na verdade, não é que o professor esteja, não é que é culpa do professor, é um contexto complexo, né? E o problema, como eu disse, está no estatuto, basicamente, né? Mas eu penso que nós podemos fazer alguma coisa a partir do contexto da profissão, assim por diante, né?
o senhor pensa um pouco na ideia em que momento mudou essa imagem do professor? Porque todo mundo diz, nossa, né, já ouvi pessoas mais velhas falando, ser professor na minha época tinha um status, né, era uma imagem, né? Em que momento houve essa mudança de concepção, essa mudança de imagem do professor? E ser o que é hoje, que disse o James, perdendo para outras profissões, porque tem um maior... uma maior remuneração, né? Maior status, maior prestígio. Como é que o senhor encara essa... A profissão docente, ela foi há um tempo atrás de um alto prestígio e baixa remuneração. Era, em geral, baixa remuneração e parece-me que os professores se preocupavam um pouco com isso. Com a complexidade da vida, assim por diante, a profissão continua de baixa remuneração, de pouco prestígio, só que... aliás, de baixa remuneração e também de pouco prestígio, né? E, embora a profissão docente, a docência, seja uma profissão de alta empregabilidade, as pessoas, dado o pouco atrativo que ela tem e o desgaste dessa profissão, as pessoas acabam, de fato, vendo essa profissão como trampolim, como passagem, né? Mas, como eu disse, a questão é mais ampla, se refere ao estatuto profissional, né? Eu preciso agora que vocês façam suas considerações finais, estamos na reta final do programa mesmo. Ainda o professor Walter, o que o senhor gostaria de destacar do que debatemos hoje aqui no programa? Pois é, nós debatemos muitas coisas, o boletim coloca muitas questões que precisariam ser discutidas melhor. Então, eu estou assim, com vontade de comentar desde o início, quando as professoras disseram de maneira bonita, né, o que é ser professor hoje, né, e eu queria naquela hora falar alguma coisa, não foi possível, né, o tempo não deu. Eu queria tentar responder essa pergunta do meu jeito, né. Eu penso, para falar o que é ser professor, eu queria tocar, até tentando entender a questão de maneira mais ampla, tocar em 2 pontos. Primeiro, eu digo que o professor é um profissional. Quando eu falo profissional, eu estou fazendo oposição ao hobby, ao diletantismo, né? Então, é um profissional que produz a sua existência dessa maneira e é uma profissão que possui saberes inerentes a ela, né? E o segundo ponto é um profissional, vou dizer que é um profissional que educa, é um profissional que interage com a aprendizagem da criança, do aluno, é um profissional que orienta a aprendizagem, mas no contexto de uma mediação que são os saberes escolares, são os conteúdos da escola, né? Então, é um profissional que educa na plenitude do termo. Ok, professor, muito obrigada. Isaneide, suas considerações finais. Eu gostaria só me incomodou muito durante nossa conversa hoje a questão do como para o professor. Eu quero dizer que o coordenador sozinho, ele não tem condições de fazer muita coisa. Ele precisa de um projeto que esteja por trás dele, e esse projeto é um projeto elaborado por todos na escola. E mais do que isso, né? Ele precisa de condições para que isso resolva. Eu quero dizer que São Paulo, no município de São Paulo, nós temos uma condição favorável, ainda não é melhor, tendo em vista que nós temos, além dessas outras situações, nós temos também horários coletivos para discussão. Mas eu acredito que isso aconteceu porque os professores lutaram e mostraram que queria se formar dentro da escola. A escola é um espaço importante, mas não é o único. Então, se lá, por enquanto, ainda não tem, as condições ainda não são perfeitas, então, eu acho que é um momento, né, de luta do professor, e eu acho que mostrando para aquilo que ele quer se formar para quê, ele vai dar condições para que as políticas públicas pensem espaços para que isso ocorra de melhor forma. Obrigada, Isaneide. Rosa, seus destaques. Bom, eu queria terminar falando um pouco do compromisso, né? Porque a gente falou um pouco da baixa autoestima profissional, né? Mas eu queria lembrar que, assim como em toda profissão, o professor tem um compromisso ético e tem um compromisso político, né? O compromisso ético, assim, desculpe se eu vou simplificar muito, mas se a gente pensar assim, que professor eu queria que meus filhos tivessem, que professor eu queria que meus irmãos tivessem, e buscar um pouco trilhar esse caminho, acho que já é um início. E o compromisso político, a gente ontem mesmo conversava sobre Paulo Freire numa reunião e dizia o seguinte: a educação sozinha não muda nada, não muda o país, mas a gente sabe também que sem a educação o país não muda. Então, pensando nisso, pensando na potência dessa profissão, talvez a gente não se sinta tão desvalorizado. A questão do fracasso, ela está posta hoje na sociedade. Eu acho que no Brasil os números chegam assim a 50%. E 50% das crianças não estavam nas escolas, agora a gente tem quase que a totalidade das crianças nas escolas, mas 50% não vai bem nas avaliações nacionais, nas avaliações internacionais,
mas tem uma escola que está dando certo. Quer dizer, nós aqui no Salto temos procurado um pouco mostrar essa escola que está dando certo, com as dificuldades, com as dúvidas, e existe, né? Então tem 50% dessas escolas que estão dando certo, é pouco, a gente quer a totalidade da população como escola de qualidade, né? E eu acho que, de alguma maneira, a nossa contribuição como educação à distância, como um canal educativo que atinge milhões de professores, de alunos, é isso, né? Colocar essa possibilidade de discussão e pensar no nosso compromisso. Não é só o professor que está desvalorizado, eu acho que outras categorias profissionais também estão, né? A falta de qualidade está também na medicina, está também na televisão, está também em outras categorias profissionais, mas a qualidade também está aí, é isso que a gente busca. Então a gente tem que fazer o melhor. Obrigada, Rosa. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Eu agradeço as participações do Walter Soares Guimarães, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, da Isaneide Domingues, coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, e da Rosa Helena Mendonça, supervisora pedagógica do Salto para o Futuro. Amanhã, no 5º e último programa desta série, vamos discutir a articulação entre a formação contínua e o desenvolvimento profissional dos professores. Eu espero por você. Até lá!